Pronto. Estamos já conectados aqui no Instagram e também no Facebook, na minha página do Facebook. E vamos começar aqui o nosso encontro do Evangelho de toda semana, né? Que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30. Nós temos aqui o nosso encontro marcado, né? Do Evangelho online, onde a gente vai refletir um pouquinho sobre a vida, sobre as questões da vida, à luz, né, dos ensinamentos de Jesus. Então, esse vídeo fica aqui no Instagram, fica no IGTV gravado, fica também na minha página do Facebook, na minha página profissional do Facebook, Ângela Esteve 17, e também depois ele vai para o meu canal no YouTube, que é Ângela Esteve 17 também. Tem lá uma playlist com todos os evangelhos, né, que nós já realizamos, né, durante todo desde quando nós começamos, né, já vai fazer um ano que a gente está aqui, graças a Deus, né, formamos, né, esta família muito bonita, que toda semana se reúne aqui pela graça de Deus. Então, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade. Muito boa noite a todos que estão chegando aí, né? O pessoal que já está entrando aí nas nossas redes sociais. E vamos, então, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe uma vez mais, que esteja conosco em mais esse Evangelho, né? Que ele possa abençoar a nossa intenção de servir e de aprender sempre em seu nome, que nesse momento ele possa visitar todos os lares aqui representados, que ele esteja no meio de nós, nos dando a proteção necessária para que nós possamos desenvolver esse evangelho com toda a paz, com toda a harmonia. Que o Senhor seja sempre conosco. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito boa noite, o pessoal que ainda está entrando aí. Eu estou vendo aí que tem gente que está entrando ainda aqui no Instagram e também no Facebook. Hoje o meu aparador aqui não está querendo parar muito bem, mas vamos ver se ele fica agora aqui quietinho. Pronto, acho que eu consegui que ele fique arrumadinho. Pronto. Então vamos lá, gente, começar. Hoje eu quero fazer uma proposta para vocês, um pouquinho diferente. Eu coloquei o meu celular aqui, da onde eu faço a transmissão do Instagram, e estou com o notebook aberto aqui no canal do Facebook. E eu abri aqui a parte de comentários, tanto de um quanto de outro. Então, está bem pertinho de mim, eu posso ler os comentários de vocês, e muito boa noite também a vocês que estão chegando aí. E eu vou propor o seguinte, que hoje o tema que a gente vai tratar vai falar muito sobre saúde. E aí eu gostaria que vocês também colocassem questionamentos a respeito, né, da saúde, a respeito, as dúvidas, conforme a gente vai falando, as dúvidas que vocês vão tendo a respeito do assunto, vão fazendo perguntas, porque eu estou bem próxima e dá para eu ler e a gente responder, a gente ter essa conversa aqui online, que eu acho que é muito produtiva. Então, o tema que a gente escolheu hoje do Evangelho está em Mateus, capítulo 6, versículos de 22 a 23, que fala o seguinte: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Há um trocadilho, né, de palavras aqui,
E aí a gente tem que ler e reler isso de novo em pedaços para que a gente possa desenvolver esse texto, né? Porque, primeiro, ele fala assim: a candeia do corpo são os olhos. Ora, o que é a candeia? A candeia é a luz, né? É a lamparina, é aquele que a gente carrega para fazer luz num lugar que esteja escuro. Então, ele coloca os nossos olhos como sendo a candeia do corpo, ou seja, da forma como esses olhos olharem para o exterior, conforme eles entenderem esse exterior, eles vai trazer essa informação para dentro, né, da pessoa. Então, ele fala que se de sorte os seus olhos forem bons, né, se os seus olhos verem as coisas pelo lado bom, pelo lado produtivo, pelo lado certo das coisas, todo o seu corpo será bom, porque tudo estará num perfeito equilíbrio. Mas, se os seus olhos forem maus, ou seja, se você não entender e não resolver as suas situações da melhor forma que tem que ser resolvida, se você não pontua isso e não dá solução a essas coisas, se você fica ressentindo as coisas e não resolve as coisas que têm que ser resolvidas, se os seus olhos forem maus e enxergar maldade em tudo, o que vai acontecer? Ele fala, o teu corpo será tenebroso, porque você vai importar para o seu corpo toda essa maldade, toda essa escuridão que está do lado de fora. Então, ele completa, se, portanto, a luz que há em ti, que essa luz que você enxerga, que são os seus olhos físicos, o seu poder de interpretar as coisas, são só trevas, se você leva tudo sempre para o lado negativo, da não aceitação, quão grandes serão tais trevas? Olha que interessante, que passagem mais profunda essa passagem do Evangelho, que eu repito, está em Mateus, no capítulo 6, versículos de 22 a 23. Porque aqui na Terra, o que acontece? Bom, a gente vai no médico, né? Aí a gente tá com uma dor ou tá com algum problema, vai ao médico e chega lá, né, com esses desconfortos, e o médico muitas vezes até manda você fazer exames, e aí você faz lá aquele calhamaço de exames, e aí o médico olha para todos aqueles exames, tararara, e fala que você não tem nada, que a sua doença é emocional. Quem já não passou por isso, né? E aí a pessoa sai lá do consultório achando assim, nossa, ainda bem que é emocional, né? Ainda bem que não tem nada físico. Ainda bem nada. Ainda bem nada. É aí que mora o problema. Porque como a doença não chegou no corpo físico ainda, a pessoa acha que ela não tem nada. Porque eu pergunto para vocês, qual é a maior dor? Será que a maior dor está num ferimento, por exemplo, num dedo que a gente machuca, ou na perda de um ente querido? Será que a dor física ela é maior do que a dor emocional? Quem já passou por experiências na vida sabe muito bem que a dor física ela tem um tempo de duração e ela passa. Você bate o pé lá na... É terrível isso. Vou dar um exemplo bem ruim. Você bate o dedinho lá na quina da cama, aquilo dói, que é uma coisa.
Mas passados alguns momentos, aquilo passa, né, gente? Agora, uma pessoa, por exemplo, um ente querido nosso que desencarna, quanto tempo leva para passar essa dor? Se é que passa. Quanto tempo leva para a gente acomodar uma situação dessa dentro de nós? Então, é isso que a gente tem que pensar, porque as pessoas, quando vão ao médico e, de repente, fazem exames e não acham nada, e aí manda um e-mail para a apometria, né? Para descobrir aonde é que está o problema, porque o médico não achou. Ou então vem fazer as terapias alternativas, que é o correto. Porque nas terapias alternativas, o que é que a gente está tratando? A gente está tratando a causa do problema, o que está gerando o problema. Porque Deus, ele não criou corpos doentes. Não existe essa coisa do karma que Deus colocou você dentro de um corpo doente. Gente, não existe isso. Se a gente limitar Deus a um ser que fosse tão mesquinho a ponto de castigar uma criação dele, ele já não teria a sua principal característica, que é o amor, que é o perdão, que é a misericórdia. Então, colocar a culpa em Deus de que determinada doença, peguei uma doença, Deus mandou essa doença para mim. Eu já ouvi um monte de gente falando isso. Deus não te mandou a doença. Deus nos deu corpos saudáveis. Quem faz, aliás, a constituição do nosso corpo, como diz o médico desencarnado André Luiz, são as nossas células que compõem o nosso corpo, que são formados de pequenos, ele chama, inclusive, no livro, de animálculos, pequenininhos, que estão a nosso serviço do espírito, que é o ser pensante, que tem inteligência. Então, nós conduzimos todo esse conglomerado celular para o seu funcionamento de acordo com as nossas emoções. De acordo como o nosso pensamento doma essas emoções. Por isso que Jesus aqui fala que os olhos seriam a candeia do corpo. É a forma como nós olhamos para as questões da vida. Isso mesmo, Cíntia. A gente fabrica a doença. Exatamente. Porque essas células, elas estão ao nosso serviço. Se você ficar alimentando sentimentos de ódio, de ressentimento, de mágoa, durante muito tempo, qual é a informação que você está passando para esses serizinhos? De autodestruição. E aí a pessoa começa, muitas vezes, arrumando uma dor de estômago que não sara nunca. Ela começa a produzir um suco gástrico porque ela tem muita raiva, ela tem muito ódio. E aí isso vai, com o tempo, virando uma úlcera, que pode virar um câncer. A gênese de todas as doenças está nas nossas emoções. Essa é a gênese das doenças. E hoje, graças a Deus, com o avanço da medicina e com o advento também do espiritismo, hoje nós temos médicos espíritas, renomados, inclusive, uma associação de médicos espíritas, todos chegaram à mesma conclusão. Então, é importante que a medicina atual se atenha a essa questão emocional da criatura, porque no futuro, quando se tratar bem o emocional, dentro de um consultório de terapia, de psicologia, ou mesmo nas terapias alternativas, não vai ser necessário tratar o corpo doente. Por quê? Porque a doença ela está enraizada em nós.
Portanto, quando um médico fala para você que a sua doença é emocional, preocupe-se sim em descobrir o que é que você está sentindo que está causando esses sintomas todos. Hoje em dia nós temos aí vertentes, né, que estudam principalmente a metafísica da saúde, que está mais em voga, que a gente sabe que um determinado tipo de forma pensamento vai recair, aquela forma pensamento, sentimento, vai recair sobre um órgão específico. Porque o nosso corpo todo, um dedinho nosso, ele tem um significado por ele ser um dedinho, e ele tem uma vibração do dedinho. Ele não tem a vibração do dedo médio e nem do dedão. Cada pedacinho do nosso corpo tem uma ressonância, uma vibração. O nosso fígado, ele vibra numa frequência que é diferente do estômago, que é diferente do intestino. Então, dependendo do tipo de sentimento que a gente vai, digamos assim, acumulando dentro de nós, sentimentos negativos, vai recaindo sobre esses órgãos. E aí a gente vai achar, então, uma doença que vai se estabelecer no corpo físico, que é o qual nós estamos inseridos hoje, morando hoje. Portanto, o nosso emocional deve ser, sim, tratados. Eu trabalho, além das mesas que eu sempre coloco aqui no Instagram, no Facebook, que vocês já estão até cansados de ver dos trabalhos que eu faço, eu trabalho com a hipnose clínica. E quando uma pessoa chega para mim com determinado tipo de problema, por exemplo, obesidade, a primeira coisa que eu indico que ela comece a fazer é um tratamento psicológico. Porque não adianta você só começar a tratar o sono hipnótico ou ficar dando sugestões se a pessoa ela tem um problema que ela precisa ser tratado no emocional dela. Não adianta fazer um monte de dieta, ela até vai conseguir emagrecer, mas depois ela não se mantém. Por que a pessoa engorda, emagrece, engorda, emagrece? Eu não estou falando daquelas gordurinhas extras que de vez em quando, por abusos que nós sabemos que são abusos que a gente faz. Eu estou falando de obesidade. Obesidade é uma doença. É uma doença tanto quanto o alcoolismo, quanto o usuário de droga, quanto o fumante. São distúrbios que nós temos, que precisam ser tratados. Então, é muito importante que você analise. Eu estou com uma dor no ombro direito. O que significa? Eu não sei, porque eu não sou especialista nisso, mas eu estudei e li alguns livros, não só da Metafísica da Saúde, tenho até uma coleção aqui, que é do Val Capelli e Gasparetto, como tem a Cristina Cairo, que faz a medicina egípcia também, que ela conhece muito, e tem também o médico chinês lá, o Dr. Peter Liu, tem vários deles que falam disso. E hoje a gente tem uma ferramenta, gente, que, se você quer saber qual é o tipo de forma, pensamento que está te causando a dor no ombro direito, você entra no Google e coloca lá, dor no ombro direito, Metafísica da Saúde. Essas pessoas que já fizeram esses estudos têm livros, os livros Metafísica da Saúde, você baixa PDF gratuitamente. Todos esses que eu citei, eles têm vídeos no YouTube explicando. Tem um monte de trabalho por aí. Então, investigue. Você sentiu uma dor, aquilo está ressonando com você toda hora, põe lá no Google, vai saber qual que é o tipo de comportamento que você está tendo, que está gerando, que está alimentando aquilo. Então, é muito bacana hoje, nessa época que nós estamos, de ver esse progresso da ciência, mas a gente vê tão pouca gente usando.
E talvez os hospitais não precisassem estar tão cheios, porque no futuro não estarão. Porque o homem moderno vai entender que quando ele trata a sua alma, quando ele trata os seus sentimentos, o corpo não sofre com isto. Então, é muito importante também que a gente dê valor a essas questões emocionais nossas, porque quando diz só o emocional, parece que existe um descaso a respeito disso. E nós não podemos ter esse descaso em relação aos nossos sentimentos. A gente não pode esquecer que nós somos um ser inteligente, um espírito imortal inseridos dentro de uma matéria temporariamente. Então, quando a gente quiser saber realmente a causa de uma doença, vamos ser cordatos, vamos ser equilibrados de enxergar que tipo de comportamento que eu estou tendo que está gerando aquilo. Eu poderia fazer uma lista aqui de comportamentos, de falar de um monte de coisa. Mas isso não adianta. Porque a questão é íntima, é da intimidade de cada um. Então, cada um precisa procurar. E, gente, não precisa contar para os outros se você tem vergonha. Olha lá no Google, ninguém vai ver que você viu. Mas presta atenção no que está escrito lá. Naquilo que está falando que está gerando aquela doença. Porque vírus, gente? Porque e os vírus? Né? Vocês não perguntaram, vocês estão tão quietinhos aqui, não estão perguntando. Eu falei que hoje era para escrever, para perguntar. Não é só para falar boa noite, não. É para também fazer pergunta. Mas eu já vou falar. As doenças silenciosas, elas não vão aparecer em radiografias e não vão aparecer em exames. Mas elas estão dentro da sua alma. E precisa de ter competência para achar isso. Muitas vezes a gente não acha sozinho. Então, procure ajuda para achar isso. O mundo, desde quando nós respiramos, que nós saímos do ventre materno, que nós chegamos aqui, é repleto de vírus. Vocês acham que o vírus da febre amarela, depois que deu aquela vacinação, foi embora e não existe mais? Que o vírus que tuberculose, que todas as gripes que já existiram, que a espanhola, tudo isso, não, isso acabou, não existe mais? Centenas e centenas e centenas de outros, os que são catalogados, que a gente conhece, que a gente não conhece, estão no ambiente agora passeando por aqui. Tanto é que nós temos dentro do nosso organismo um aparelhamento perfeito, né? Que a gente sabe que produz o que nós chamamos de imunidade. O que é imunidade? É que eu tenho, digamos assim, numa linguagem mais simples, eu tenho o vírus mais forte do que o que está do lado de fora. Então, os meus soldadinhos, todo mundo aprendeu isso, né, Adriana? Adriana com X que entrou aqui agora. Todo mundo tem na escolinha, aprendeu, né? Ela é professora e por isso que eu tô citando o nome dela. Todo mundo aprendeu que a gente tem lá os nossos soldadinhos, os glóbulos, que são os soldadinhos, que quando vem uma infecção, e aí eles vão defender o corpo da gente. Que a gente chama isso de imunidade. Hoje, com a pandemia, eu conheço várias pessoas cujos casais, o marido pegou, a mulher não. Dorme junto. Até foi uma questão de uma conhecida, falou que até bebeu água, bebeu coisa no mesmo copo. Dormindo junto ali, sem máscara. Então, o que é que explica tudo isso? O que é que explica tudo isso?
O que explica tudo isso é que tudo no universo, tudo que sai das mãos do Criador em forma de energia, à medida que essa energia ela vai baixando a sua vibração, ela vai se materializando. Portanto, o nosso corpo físico é uma energia materializada. Quando essa energia é materializada, nós temos uma vibração de acordo com o ser inteligente que nele habita. Esse ser inteligente, os vírus são elementos vivos. Eles também saíram da mesma natureza primordial. Eles também têm uma vibração. Então, quando eu ressoo na mesma vibração que ele, que um determinado vírus, o que acontece? Eu assimilo. Por ressonância. Então, o que acontece? Muitas vezes, a pessoa entra num estado meio triste, ela fica meio aborrecida, ela começa a ficar muito chorosa e pode perceber que daqui a pouco ela está assim, e daqui a pouco ela está com gripe, a garganta já está pegando e ela gripou. Quando a gente não chora, quando a gente não põe para fora emoções de tristeza, o vírus da gripe vem e pega. O que a gente sabe, que tem notícias dessas pessoas que estudam mais do que nós a esse respeito, é que a ressonância, né, o elemento do Covid é o medo. Quanto maior o medo que a pessoa sente, mais ressonância tem com ele. Mais ressonância tem com ele. Porque se não fosse assim, gente, a gente não duraria uma hora aqui na Terra. Você ia sair do ventre da mãe, respirar e morrer. Não ia dar tempo. Deixa eu ver que tem perguntinha aqui. Deixa eu ver aqui. E quando aparece a doença... diagnosticada um nódulo e precisamos acompanhar. O que fazer para eliminar? Bom, primeiro, a gente tem que ver que quando a doença se estabeleceu já no corpo físico, nós estamos corpo físico, terceira dimensão, você tem que ir no médico. Tem que ir no médico, porque você só trata de um nódulo que você plasmou aqui, materializou com a medicina daqui. Mas você tem que procurar qual foi a causa emocional que causou aquele nódulo. Aí você tem que ver aonde que é esse nódulo e pesquisa lá na Metafísica da Saúde para saber qual foi a forma, pensamento, sentimento que você gerou para que aquilo se condensasse no seu corpo. Entendeu? À medida em que você vai se melhorando nesse seu comportamento que precisa ser corrigido, e com o tratamento médico, a tendência é que ele vá desaparecendo. A Cristina Cairo diz que não tem nenhuma doença que não possa ser curada. Nenhuma. O problema está na nossa pouca fé de acreditar nisso, porque a gente acredita na doença, a gente não acredita na saúde. A gente acredita na doença. A gente põe fé na doença. Não, ela existe, ela está aqui, ó, ele está aqui. Então, a saúde, como é uma coisa mais abstrata e é boa, a gente não acredita. Nós ainda somos muito negativos. Então, apareceu um nódulo, o que ele está querendo dizer para você? Olha, tem alguma coisa errada na sua forma de pensar e de sentir. Tem alguma coisa aí, vamos lá trabalhar isso? É essa a proposta. Não é castigo de nada. Não é castigo de Deus. Nós provocamos isso.
E o que acontece? Quando a pessoa não conserta esses sentimentos, essa forma de pensar, ela vai levar isso de uma encarnação para outra. Como eu já falei em outros evangelhos, até uma pessoa me perguntou um dia se quando a gente desencarna e a gente resolve as nossas coisas lá no plano astral, se quando a gente volta aqui, a gente não volta zerado. Não tem como. Não tem como voltar zerado. Você resolve algumas coisas, mas outras você vai viver as consequências. A vida é uma sequência de causa e efeito. Só isso. Então, mesmo que vocês ainda não... Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Cíntia está falando, quando afeta o corpo físico é necessário cuidado médico. Exatamente. Precisa, porque está aqui na terceira dimensão. Não vai achar que vai resolver fazendo prece ou só, digamos assim, só fazendo mentalização, tá? Ela fala que o que se observa é que mesmo a doença física sendo tratada e curada, se a pessoa não mudar, a vibração se estabelece em outro órgão. Exatamente. E aí eu posso dizer para vocês que é o que acontece muitas vezes na metástase dos cânceres. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque o espírito, muitas vezes, ele não aceita a cura. É um processo, um mecanismo, às vezes até do nosso inconsciente, é um processo de autopunição que a pessoa estabelece para ela, às vezes inconscientemente, dela criar, gerar esse mecanismo de autodestruição. É uma culpa que fica lá dentro. Então, ela se cura muitas vezes, como a Cíntia colocou aqui, ela se cura de alguma coisa agora, ela faz aquele trabalho e dali a pouco ela está gerando uma outra doença, ou uma metástase dessa doença. Eu sei que é um assunto difícil, muita gente que vai ouvir esses vídeos vão reclamar, eu sei, desculpa, não fui eu que inventei isso, tá, gente? Isso é lei universal, isso é lei do Criador, e nós precisamos sair do nosso infantilismo espiritual e começarmos a assumir a nossa responsabilidade diante da vida, diante do nosso corpo. É um momento que nós precisamos crescer, gente. Nós precisamos crescer para esvaziar os hospitais, para melhorar a terra. Renata está falando aqui. Recebeu o tratamento de apometria. Que bom. Gente, a questão das nossas doenças, a gente não pode terceirizar isso para Deus e colocar a culpa nele. Porque aí você fica gerando mais doenças, porque você se coloca na condição de vítima. De vítima. E isso é horrível. Nós não podemos ser vítimas, nós somos atores aqui, atuantes da nossa vida, responsáveis por nós. Eu não vou dizer para vocês, vamos lá, porque eu sei que às vezes, quando a gente fala, parece tudo muito simples e radical. Vamos lá. Eu não vou dizer para vocês que a gente não vai sentir mais raiva, que a gente vai virar tudo santinho, que não vai ter mais tristeza, que eu não vou mais sentir rejeição, nem abandono, nem apego a nada. Não estou falando isto, tá? Esse grau de santidade nós ainda não temos. E a natureza, ela não dá saltos. Então, você vai sentir raiva na vida? Claro que vai. Eu sinto. Todo mundo sente. Você sente raiva, você sente uns medos também, umas inseguranças, sente muitas vezes um sentimento de abandono. Todo mundo sente isso. Tristeza. E é muito bom que nós sintamos, sinal que a gente está vivo, né? Porque senão você nem pertenceria mais a esse plano de vida aqui.
A questão não é que a gente não vá sentir, é como a gente lida com isso. É como a gente lida. Porque a raiva, uma coisa que não saiu legal, que eu fiquei com bronca, que me incomodou, ela é normal. Ela é normal e eu tenho que aceitar que ela é normal em mim. Mas ela não pode durar mais do que um dia. Então, a raiva, ela não pode durar muito mais do que isso. Eu senti tristeza, eu perdi uma pessoa querida, eu tenho um tempo de luto. Eu tenho que respeitar esse luto. Ninguém vai ficar felizinho porque enterrou o ser amado ontem e hoje já está tudo bem. Não. Tem um tempo para isso. E cada pessoa, cada natureza de cada um tem um tempo específico. Uns podem se recuperar um pouco mais rápido, os outros vão demorar. Cada um tem que respeitar o seu próprio tempo. A gente precisa parar de viver fórmulas. Eu estou sentindo um determinado medo, por que eu estou sentindo medo? O que está me tirando eu do meu prumo, da minha individualidade, da minha autossegurança, da minha fé? Entende? Então, assim, a gente vai sentir tudo isso, mas é trabalhar cada um desses sentimentos. Cada um desses sentimentos devem ser trabalhados dentro de nós. Para que a gente não fique acumulando. Porque quando você acumula, isso vira ressentimento. Então, fica ressentindo, ressentindo. É o que nem um CD furado que fica voltando, pulando ali aquele pedaço toda hora. E é aí que gera a doença. Porque a doença, gente, também não aparece do dia para a noite. Não é porque hoje eu senti raiva, eu fiquei uma semana com raiva, que já amanhã eu vou. Não, não é assim. Tá? Tem um tempo de ressonância, tem uma intensidade também, né, de cada um. O problema é quando isso fica muito tempo. E às vezes fica aqui remoendo, e você, como disse a Cíntia, você cura aquilo, aí a pessoa volta, fabrica outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. A Renata está perguntando, e quanto às crianças que têm câncer, tem alguma explicação metafísica? Tem. Claro que tem. A criança de hoje não é nada mais, nada menos do que um espírito que viveu ontem. Ela só está, esse espírito só está num corpo infantil por um determinado tempo. Ele não é anjinho. Ele tem um passado espiritual. Ele tem um passado espiritual que não conseguiu resolver na vida atrás ou em vidas passadas. E isso fica ressonando no que o espiritismo chama de perispírito, a gente chama de corpo astral. Por quê? Todo ato, isso fica bem claro para todo mundo, tudo aquilo que a gente faz para nós e para o nosso próximo, fica registrado em nós. Por exemplo, se eu leso alguém fisicamente, se eu mato alguém ou causo um ferimento, isto automaticamente ficou registrado no meu corpo astral ou perispírito. É automático. Se eu colocar um fim na minha vida, através do suicídio, a maneira como eu me usei para me suicidar vai ficar gravada no meu perispírito ou corpo astral. E aí, mesmo que depois lá eu sou socorrida, né, lá na quarta dimensão, no mundo astral, no mundo espiritual, vou entender todas as coisas erradas que eu fiz, né, vou me arrepender. Mas eu preciso resolver isso que ficou gravado em mim. Conta-se a história de um homem que tinha desencarnado
pelo suicídio, era um chefe de família. E ele havia falido. E ele perdeu todos os seus bens materiais. E ele não aguentou o baque e pôs fim à própria vida. Ele tinha uma mulher, tinha um filho e uma filha, e largou todo mundo e morreu. Passaram-se alguns anos, ele foi resgatado, ele está lá conversando lá no plano espiritual com o mentor dele, que o acompanha, que é um espírito superior a nós, e esse espírito fala para ele que finalmente ele ia ter a oportunidade, porque ele estava com saudade da família, estava arrependido do que ele tinha feito, entendeu toda a situação, e que ele então iria voltar para o seio daquela família novamente através da reencarnação. Iria voltar como filho da filha. E aí ele leva esse espírito para dar uma volta para ver a família como que estava. E quando ele chegou à casa e ele viu aquela balbúrdia, aquela brigaiada, aquele povo, todo mundo, o filho totalmente desencaminhado na vida, a mulher envelhecida precocemente por causa dos problemas da família, a filha também dentro de um casamento onde também não ia nada bem. E aí, quando ele olha para aquele cenário, ele se assusta. E aí o mentor fala para ele, isto aqui é a consequência da sua saída antes da época da carne. Porque se você não tivesse cometido o suicídio e tivesse ficado na família, talvez o seu filho não teria se desvirtuado, porque ele teria um pai presente. A sua filha teria sido melhor orientada e a sua mulher não estaria da forma como está hoje. Então, vejam que toda atitude que nós tomamos não é só diretamente com o outro, mas conosco mesmo afeta todo o nosso entorno. Então, quando a gente tem esse pensamento egoísta, de achar que não, eu vou dispor da minha própria vida, porque a minha vida tem, para que um espírito chegue para se encarnar aqui nesse planeta, tem pelo menos a colaboração de 50 a 100 pessoas. Porque você tem que escolher um grupo familiar que esteja encarnado, espíritos que fazem parte dessa família espiritual, que dá um trabalho danado. E aí você chega aqui, depois de passar por todo o processo de infância, de adolescência, entrar na fase adulta e começar a amadurecer, você vai lá num problema que a vida te oferece, que eu nem chamo de problema, eu chamo de questão. A vida vai oferecer questão todos os dias para nós. São questões de problemas matemáticos todos os dias. Aí a pessoa vai lá e põe fim à vida. E aí o que acontece? Ele iria reencarnar naquela família, né? Ele tinha espíritos que estavam sob a responsabilidade dele. Os filhos eram menor de idade. Eu concordo, Cíntia, que cada um faz suas escolhas, a responsabilidade tem que ser dividida. Ele não dividiu com a família o problema que ele tinha. Ele não dividiu com a família o problema que ele tinha. Ele simplesmente foi lá e pôs fim à vida. E ele tinha crianças, espíritos que foram confiados a ele para que ele educasse. Então, se eles desviaram, ele teve uma responsabilidade, sim. Toda a dor que nós causamos em alguém é responsabilidade nossa. Aí o espírito, ele vem para a Terra, ele veio para cá para ressarcir. Veio achar esse ambiente que não estava muito bom e trouxe. E como ele deu um tiro, trouxe problemas de saúde. Por quê? Porque o projétil fez o estrago no cérebro dele.
E ele vinha trazer ainda mais os problemas no corpo físico dele, referente a essa história. Portanto, a criança, como dizem os espíritos, a criança que nós acalentamos no berço é um espírito que já vem vindo, de muitas jornadas. Vem fazendo um monte de coisa e Deus confia esse ser aos nossos braços para que a gente direcione ele no caminho correto. E muitas vezes esse ser vem passar pelo vaso físico, que é um vaso depurador. O mentor fala para ele que só tinha um jeito dele arrumar aquela história, ele entrando num vaso de água depurador, que é o corpo físico. Que é 70%, 80%, não sei, de água. Então, essas crianças que já nascem com essas doenças congênitas, elas só estão continuando a jornada. Elas estão trazendo no corpo físico consequências. Ai, mas é tão pequenininho. Você fala que é tão pequenininho enquanto ele não sabe falar, enquanto está naquela fase. A criança começa a chegar, quando chegar nos 12, 13 anos, aí você fala que é tão engraçadinho. A hora que ele começar, hoje em dia, com 12, 13, o adolescente, o pré-adolescente, ele já está querendo tomar conta da sua vida e vai dizer que você está atrapalhando a vida dele. Então, a gente não pode se enganar e viver essa coisa romantizada, como colocaram para nós, que toda criança é um anjo. Não é um anjo, não. É um espírito reencarnado, que veio para a Terra para progredir. E aos pais cabe a responsabilidade de direcionar isso. Você direcionou, você deu tudo aquilo que você podia para direcionar, para colocar no caminho. Ele não quis, não é mais responsabilidade sua. Porque eu vejo também muitos adultos só colocando culpa nos pais, né? Porque meu pai foi assim, porque minha mãe, porque meu pai, porque minha mãe. Tá no infantilismo. E você está fazendo o quê dentro do corpo? Que não toma uma atitude. Porque, gente, chegou na fase dos 20, 21 anos, acabou papai e mamãe. Papai e mamãe virou conselheiro. Virou conselheiro, virou amigo. Nessa fase, o período reencarnatório está todo completo. E nós, como pais, temos que preparar os nossos filhos para viver essa responsabilidade. E o preparo já começa do berço. Não é depois que está grande, não. Já começa do berço para não ter problemas futuros. E as crianças, os espíritos que estão reencarnando hoje, muitos que vêm, inclusive, com as doenças, como a Renata colocou, eles vêm pedindo já essa oportunidade para não ter que ficar acumulado dentro deles todas essas torpezas do passado espiritual deles. Então, é uma grande oportunidade. Isso quer dizer que, porque a gente entende isso, então vamos largar lá ele sofrendo? Não, não. Tudo que a gente puder fazer para ajudar, nós vamos ajudar. Porque a ajuda fraterna também é que faz com que a gente evolua. Muitas vezes nós vamos aprender com a dor do outro. E o outro vai encontrar consolo no nosso coração quando ele precisa. Eu acho que é o mais importante, é o exercício do amor. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais disso. E as crianças não vão mais nascer assim. Todo esse processo, né, de reciclagem, de evolução planetária já está acontecendo. Porque a medicina do futuro vai começar a incentivar a cultura e a ética para a formação de uma sociedade mais consciente, mais educada.
Entende? É essa mudança que tem que haver no nosso comportamento que faz isso. Realmente, como a Cíntia está falando, cabe a nós a compaixão e amor e não a causa passada. Mas é importante que nós entendamos a causa passada. Porque senão a gente vai começar a achar que Deus é cruel, que Deus castiga, e nós vamos perdendo a nossa fé. Não existe injustiça divina. Pode existir injustiça nas leis dos homens, na lei de Deus não tem essa injustiça. Porque se a gente fosse pensar dessa forma, então como é que ficam os nossos irmãos lá da África? Como que ficam aquelas crianças? Então eu vou dizer que Deus é cruel? Que inventou isso? Deus não inventou isso. Quem inventou esse sistema financeiro foi o homem, não foi Deus. E vai caber ao homem fazer essa mudança também. E os tempos são chegados. Os tempos são chegados. E quando aqui na Terra a gente não consegue fazer isso, não tenham dúvidas. Deus coloca a providência na hora que tiver que vir. Tanto na nossa vida individualmente, como no coletivo. Portanto, a gente vai ter que ter conquista nos nossos comportamentos. A nova terra precisa ter uma conquista comportamental. Alinhado com o bem, alinhado com a fraternidade com os povos. Porque se a gente não trabalhar os tesouros da nossa alma, o que o Cristo falou? Primordialmente, que o reino de Deus estava onde? Lá na terra prometida, lados? Não. Ele falou que o reino de Deus estava dentro de nós. Então, o cadinho que nós temos que trabalhar é dentro de nós. E esses espíritos, mesmo essas crianças que desencarnam antes de chegar à fase adulta, eles voltam em corpos saudáveis. Por quê? Porque eles já se livraram daquela canga que estava na consciência deles. Porque a consciência pesada é a pior coisa que tem para o espírito. Então, que a gente tenha compaixão e amor, sim. Mas a gente não esqueça de saber onde que nós estamos, o porquê que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo e a nossa responsabilidade diante da vida. Quando a gente começa a descobrir os nossos tesouros da alma, como fala aqui nessa passagem, quando os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. A saúde se estabelece. E mesmo que se nesta vida, né, tiver alguém que esteja já, digamos, beirando já passar para outra dimensão, não fique triste. Porque logo você vai ter um corpo saudável. Esse aqui, gente, não é o primeiro que a gente está usando. Não é o primeiro e não será o último, com certeza. Não será o último. Mas quando a gente, né, vai descobrindo as nossas sombras, né, o nosso lado que ainda empana a luz que precisa brilhar nos nossos olhos, a gente enxergar as coisas com mais luminosidade. Quando a gente vai encontrando isso, a gente vai resgatando a saúde e vai resgatando o alto amor também. É muito importante que a gente se ame. Eu nem estou falando de estima, eu estou falando de amor. Que a gente tenha também esse amor com a gente, que quando a gente tiver com alguma dor, alguma coisa, se trate com carinho. Poxa, Ângela, tá com dor, sei lá, no joelho direito. Por que você tá com essa dor? Vamos lá ver. Se trata com carinho, se goste. A pergunta está aqui, se a pessoa sofre muito antes de desencarnar, seria uma forma de resgate? Eu não gosto muito dessa palavra resgate. Eu não gosto muito porque parece que você está tendo uma dívida. E não existe essa dívida.
A pessoa, quando ela sofre, geralmente, antes de encarnar, esse espírito ele já escolheu passar por determinadas situações para ele ter a sua consciência mais leve. Uma vez eu li num livro, agora eu não me lembro, que ele falava assim que aqui na Terra, quando a gente está encarnado, a gente vive, a maior parte do nosso tempo, a gente fica preocupado com dinheiro. Não é assim? Porque os boletos chegam e a gente precisa saber se vai ter dinheiro para pagar a conta, se a gente tem trabalho. Então, a gente fica o tempo todo preocupado com dinheiro, para ter a sobrevivência. Esse espírito diz que no plano espiritual, a moeda lá é peso de consciência. Porque quando a gente desencarna, a gente sai desse computador aqui, que é um 386, e tem uma amplitude, tem um alargamento da nossa consciência. E aí, quando chega lá, e a gente tem que se olhar de qualquer jeito. Aqui a gente foge, usa máscaras, né? As pessoas não leem aquilo que você está pensando, então você finge, muitas vezes usamos de hipocrisia, né? Mas quando chega lá no plano espiritual, lá no plano astral, não tem como. Então, você é obrigado a olhar para você mesmo. E aí, quando a consciência pesa, o espírito chega lá, quando ele vai voltar para a Terra, ele fica pedindo um monte de coisa. Por quê? Qual que é a urgência dele? Que ele precisa para sobreviver? Ficar com a consciência tranquila. Então, muitas vezes, o sofrimento acontece pelo próprio pedido desse espírito antes de reencarnar. É que, assim, cada caso é um caso. Isso não pode ser generalizado. O resgate não é com a vida, é com a própria consciência. Muitas vezes, o próprio espírito, dentro do seu inconsciente, que é a nossa parte maior, ele mesmo se impõe determinados sacrifícios. Não é Deus, não. Não é Deus, não. Mas é porque ele precisa dessa libertação. Então, essa é a causa, muitas vezes, do sofrimento. Eu fui estudar isso, porque eu tive isso na minha família, né? O meu pai, que teve muito problema antes de desencarnar, sofreu bastante, e eu fiquei, assim, arrasada na época de me perguntar por que tamanho sofrimento. E foi quando eu tive essa explicação. Que realmente, muitas vezes, e se você se colocar lá, você lá no plano espiritual, e você se vê nessa situação, a gente, quando precisa de dinheiro, fica doido, alucinado atrás de fazer as coisas para poder conseguir. Imagina conseguir tirar um peso de consciência. É isso. Então, o sofrimento, muitas vezes, que nos chega é a libertação da nossa própria consciência. A gente não está pagando nada para ninguém. O que a gente precisa fazer é ficar com a consciência limpa, para quê? Para que a nossa luz se resplandeça no lugar das sombras que existiam antes. Sombras que foram geradas pela nossa própria ignorância. Porque a gente também, nós erramos no nosso passado, a gente não sabia, a gente fez o que podia para aquela época e o que sabia. Hoje nós estamos procurando fazer o nosso melhor. Com certeza, a gente trabalhando pelo nosso melhor hoje, amanhã nós teremos, né, uma condição bem melhor também ao retornar aqui. Se não nessa vida mesmo, né? Nós temos uma eternidade para frente. Nosso espírito é imortal. A morte não existe, nós vamos viver sempre. Com esta roupa ou com outra, estaremos vivos. O importante é que nós façamos brilhar a nossa luz. Que a gente vai aprendendo a lidar com as nossas doenças emocionais, para que a gente evite todo esse sofrimento que ainda existe na Terra. Com certeza, as próximas gerações vão conhecer isso como história, apenas como história.
se Deus quiser, e eu acredito muito nisso. Acredito muito na evolução, acredito muito, sabe, nessa magnitude que é o nosso Deus, que faz tudo tão perfeito, muito perfeito. E acreditem nisso, tá? Que Deus, ele é todo amor, ele só quer a nossa felicidade, ele torce para que a gente sempre faça com que a nossa luz cresça e a gente vá se despojando das nossas sombras. E muitas vezes, para a gente se despojar das nossas sombras, nós precisamos passar por determinadas situações. Mas, à luz do Evangelho, conforme a gente já vai entendendo tudo isso, no futuro, muito próximo mesmo, a gente não precise mais passar por esse cadinho da dor física, das doenças. Gente, muito obrigada pela participação de hoje. E vamos, então, agradecer a Deus, né, o nosso Pai, antes que deu tempo aqui e o Instagram vai me tirar do ar. Agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por essa oportunidade bendita de entendimento entre nós, desse Evangelho. E nós pedimos, Senhor, que permita a presença dos bons espíritos, que eles possam, nesse instante, fluidificar as águas que estão aí colocadas, para que a gente possa receber tudo aquilo que nós necessitamos, que nós estamos pedindo com muita fé. E nós sabemos que somos merecedores, porque somos filhos desse Deus perfeito, desse Deus de amor. Nós merecemos tudo do bom e do melhor. E Ele há de providenciar para nós na medida em que nós vamos abrindo o nosso coração para receber. Amado Jesus, sê sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus, que a nossa Mãe Santíssima ilumine o lar de cada um de vocês, trazendo muito entendimento, muito amor, muito carinho. E não esqueçam, compartilhem esse vídeo. Tem pessoas que precisam muitas vezes ouvir isso que a gente está falando aqui. Vai lá no meu canal do YouTube, daqui a pouquinho eu já vou subir o vídeo. Compartilha com as pessoas, porque esse trabalho que a gente faz é só de esclarecimento, é só para ajudar mesmo. E para ter o prazer da companhia de vocês. Óbvio que eu adoro ficar recebendo essas mensagens aqui. Gente, muito obrigada a todos vocês que estão aí seguindo. Muito boa noite. Obrigada pelos coraçõezinhos imensos. Um grande coração para vocês também, que estão aqui toda semana. Fiquem com meu amor. Fiquem na paz de Jesus sempre e nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, às 8h30. Até lá.